Bem-vindas a mais um Entre Elas, dessa vez para falar sobre Ayurveda. Aliás, você sabe o que é? Desenvolvido lá na Índia com mais de 5.000 anos de história, esta prática vem ganhando cada vez mais espaço no mundo por causa dos seus benefícios para a saúde física e mental. E para conversar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio uma terapeuta Ayurveda e também instrutora de yoga, que é a Ana Maria Pezzi, e a Marilene Alves de Souza, que é uma praticante das terapias ayurvédicas, certo? Obrigada por estarem com a gente. Ana, vou começar contigo, então. Como eu falei, né, a Ayurveda é conhecida não, na verdade ela existe há mais de 5.000 anos, então ela tem muito tempo de história, mas ela não é tão conhecida assim, as pessoas estão tendo mais contato agora, né? Então conta para nós o que é a Ayurveda, assim, dá uma explicação geral. Bom, a Ayurveda é uma medicina indiana com mais de 5.000 anos que vem sendo revisada desde então por médicos. Na Índia existe uma faculdade de medicina tradicional e a medicina moderna, e elas se interligam. E no Brasil faz uns 40 anos apenas que ela chegou por alguns Vaidyas, que são chamados os médicos ayurvédicos, né? Que vieram, Vaidyas. Então eles vieram para o Brasil e aos poucos está sendo disseminada, né? Na Europa ela é bastante já utilizada. E aqui em Caxias a gente também já tem alguns pioneiros, né? Há alguns anos já. Mas está sendo difundida cada vez mais, né? Porque é uma medicina com base na natureza, em estilo de vida saudável. E cada vez mais a gente está tendo que buscar, né? Por imunidade, por bons hábitos. Então, por isso que eu acredito que a Ayurveda está crescendo muito, né? Ela está nas PICs também, que são as integrativas, né? As práticas integrativas do SUS. É o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é isso mesmo. PIC, isso. Ela existe no SUS, mas ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então ela é uma medicina alternativa, no caso. Ela é considerada ainda uma medicina alternativa no Brasil, mas a gente está incluído nas técnicas holísticas, né? Porque a gente vê o todo do cliente, enfim. A gente sempre vai na causa do problema e não no sintoma. Então, é bem interessante, assim, para todo mundo poder se conhecer melhor. A gente trabalha também com meditação, com fitoterápicos, chás, técnicas de massagem. O que é as técnicas holísticas? O que é esse? O holístico é quando a gente olha para o paciente como um todo, né? Às vezes a pessoa está com uma dor na perna, mas a gente pergunta, vê como é que está a parte mental dela, como é que está o sono, como é que ela se alimenta. Então a gente vê o todo de cada paciente. Então por isso que ela é muito precisa, né? A gente vai sempre analisar cada caso e aí entrar com um tratamento bem específico. Marilene, tu que como uma praticante, então, conta para nós por que procurou a Ayurveda. Então, eu conheci o Ayurveda tem uns 5 anos atrás, onde eu comecei a trabalhar numa clínica de tratamentos ayurvédicos que se chama Taj Mandal, e onde eu quis fazer o tratamento tanto para entender e também para resolver os meus problemas pessoais. Eu sempre tive muita dor de cabeça, desde criança, dor de cabeça, vômito, isso foi sempre muito recorrente. Procurei neurologista, fiz vários exames durante toda a minha vida. E a partir do momento que eu comecei a fazer o tratamento ayurvédico, eu comecei a entender o meu corpo e o funcionamento dele. Então eu entendi a partir disso que a alimentação e eu estar de acordo com a minha mente também, eu posso estar trazendo benefícios para todo o meu corpo, para a minha mente, para a minha saúde. Então, no tratamento ayurvédico não se cuida apenas da alimentação, cuida da mente também. Por exemplo, não adianta você se alimentar com alimentos orgânicos diariamente se você tem, por exemplo, algum problema que está sendo recorrente e que tu não está conseguindo digerir esse problema. Algum pensamento negativo? Exato. Então,
no Ayurveda se trata corpo, mente e alma, para que você esteja em equilíbrio com todos, né? E a partir disso tu tenha um bem-estar proveniente da alimentação, do ambiente onde tu vive, dos teus pensamentos, aliado com chás, como a Ana falou, alimentação, exercícios físicos. Então Eu me lembrei daquela frase, mente sã, corpo são, né? É uma coisa assim, então tudo está alinhado, tudo está interligado. E cada pessoa tem um tratamento totalmente individualizado, de acordo com as suas necessidades no momento da vida, né? E como é que vocês fazem essa avaliação daí? Da pessoa? Sempre passa por um terapeuta, lá no caso o nosso terapeuta é o Paulo Alvarenga, e a Ana também é acho que ele até foi o que trouxe para cá, né, as terapias ayurvédicas. Ele é pioneiro. E aí, a partir dessa primeira avaliação, é feito um diagnóstico, os terapeutas vão fazer um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico é proposto um tratamento. Esse tratamento ele poderá ser com fitoterápicos, com chás, com terapias corporais, com dietas, com desintoxicações mais profundas. Daí não tem uma duração, assim, depende da pessoa. Depende da pessoa, é o tratamento, mas o tratamento ele dura uma média de 2 meses. 2 meses. 2 meses. Para começar a sentir os resultados. Isso. E sempre aliado com terapias corporais também, que são as massagens. Sim. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ana, para ser terapeuta tem que ir lá para a Índia para se formar? Não, aqui no Brasil a gente tem alguns cursos, né? Eu fiz o curso do Dr. Ruguet, que também é um pioneiro, é um médico que tem um curso já há muitos anos. Hoje eu faço outro curso de formação também, que é o Vidyalaya, que é do Matheus Macedo, que é o primeiro Vaidya brasileiro que se formou na Índia. Esse é o único que se formou na Índia, que também faz um trabalho bem legal pelo Vida Veda. Mas tem vários cursos. Em Caxias, o Paulo, às vezes, ele traz, né, faz aquele intermédio, né, com essa escola de Minas Gerais, que é do Dr. Ruguet. E tu não trabalhava com isso, né? Começou a trabalhar com... né? Eu era empresária, eu sou formada em Direito também. Aí atuei como advogada, depois estava como empresária, trabalhava com meu marido, enfim. E por questões também de saúde, como a Mari falou, eu tinha enxaqueca, tinha gastrite, tinha labirintite, várias coisas. E eu consultei com o Paulo, inclusive. E aí eu me apaixonei pelo Ayurveda. Comecei a estudar. E daí veio o curso naquele ano, abriu as inscrições, eu disse, eu vou fazer o curso, mas assim, né, de sangue doce e tal. Mas daí, hoje eu atuo, né, já faz 3 anos que eu me formei como terapeuta e continuo, fiz já outros cursos, né, na mesma linha e tal, e faço mais esse que eu estou fazendo agora são 5 anos a formação. Então é um curso bem complexo. E precisa se atualizar também seguidamente. Tem que se atualizar e tem que estudar, assim, muito no sânscrito a gente vai, porque o sânscrito é a língua da Índia, né? A raiz onde foram escritas as primeiras questões, né, do Ayurveda são todas lá dos Vedas, né? Então, para a gente entender, assim, os clássicos, a gente vai lá e estuda na língua deles, né? E que os livros são quase todos em inglês, as traduções, mas tem traduções também para o Brasil, mas é bem legal, porque eles têm lá, assim, um apanhado de ervas, um apanhado de tipos de carne, todos os medicamentos, então é muito profundo, assim, é uma ciência muito completa, uma medicina completa, assim, do início ao fim, e que hoje a gente busca, né, pensar, por exemplo, essa questão do sono, do silêncio, da alimentação, do movimento, né? Porque são coisas que eles já falavam lá, há 5.000 anos atrás, que a pessoa tinha que acordar, tinha que se observar, tinha que se movimentar, fazer um exercício, sabe? A alimentação é a base do Ayurveda, que nem a Mari falou, a digestão é tudo, né? Então, a digestão não só física, mas mental das coisas, e tudo está interligado. Então, a gente trabalhando bem essa questão da digestão, a gente consegue ter uma saúde melhor. É um estilo de vida, né? Na verdade, até porque a gente vive muito acelerado, né?
tão ansioso. E o tratamento, no caso, dura 2, 3 meses, mas a gente tem que ter essa ideia de que é para a vida toda, né? Não adianta a gente fazer um tratamento e depois voltar para aqueles hábitos de estresse, de comer mal, dormir mal. Então, o Ayurveda, ele faz a gente começar a repensar e ter um estilo de vida saudável mesmo, que é o que vai te trazer saúde, né? Mari, conta pra nós como é que é não voltar, não cair na tentação de voltar aos hábitos antigos, assim, depois que tu começa a incorporar, né, ter esses Então, como cuidados. eu falava anteriormente, eu acabei não terminando, eu fiz o tratamento e eu entendi o porquê das minhas dores de cabeça e vômito. E a partir do momento em que se tem consciência disso, a gente começa a entrar nessa rotina. Se eu sei que eu não posso fazer várias misturas durante o dia ou ter um jantar mais pesado, eu já tenho consciência do meu corpo. Então eu vou estar me alimentando de uma maneira mais adequada e isso vai de tu querer colocar realmente na tua rotina, né? De não comer gorduras, os açúcares, as farinhas brancas. Então é realmente tu iniciar e querer se manter. Eu, como trabalho na clínica, almoço lá quase que diariamente, então fica bem mais fácil eu me manter nisso, né? Mas em algum final de semana, que às vezes a gente extrapola um pouquinho, o corpo já reclama. O corpo fala. O corpo fala de alguma forma, ele fala inchaço, né? Dor de cabeça mesmo, sim. Então tudo é baseado na digestão e intestino, né? Como a Ana falou. E então a Ayurveda dá um direcionamento no sentido de sentir o corpo, de sentir o que faz bem para ele se conhecer. E tem as práticas diárias, que se chamam de Nacharya, onde o ideal seria levantar, raspar a língua todas as manhãs, tomar um copo de água morna com umas 20 gotinhas de limão, fazer um reverenciamento ao sol quando está tomando a água, né? Se exercitar, todas essas coisas deveriam de ser postas em prática diariamente. E vocês fazem isso diariamente? Notaram diferença? Assim? A raspagem da língua é bem legal, assim, faz bastante diferença para a digestão. Eu não tomo com limão, tomo aguinha morna pura, porque para mim o limão às vezes não cai muito bem, enfim. É que ele é bem ácido, né? Então, a gente analisa, né? Mas acordo, faço uma pequena meditação, tento me exercitar pela manhã ainda também. Tem essa coisa de acordar cedo também? Eles dizem que a gente deveria acordar antes do sol nascer, né? Eu tento acordar o mais cedo que eu consigo, né? Mas eu primo também pelo horas de sono, porque daí a gente sabe que se não consegue também dormir muito cedo. Sim, conforme a rotina, né? Mas eu me acordo em torno de 6, 6:30, né? Para ter também bastante tempo eu dou aula de yoga cedo também, então mais por essa rotina, assim. Tu atua com Reiki também, Theta Healing? Theta Healing. Reiki. Tá tudo interligado? Como é que é? De interligado, o Reiki e o Theta Healing daí são outras linhas, né? Junto com o Ayurveda eu trabalho com astrologia védica, que daí é na mesma linha, porque é como se fosse um braço do Ayurveda. Nossa, o que é astrologia védica? É uma astrologia como a gente conhece, só que os cálculos são um pouco diferentes. Os cálculos são iguais ao da astronomia. Então vai ter às vezes uma mudança do signo solar da pessoa, enfim. Porque é conforme o signo. É astrologia, a gente vê o mapa astral da pessoa, que vai às vezes alterar alguma questão, assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem o sol em Áries nessa tropical, e na astrologia védica o sol é em Peixes. Mas isso é uma questão bem técnica, assim, mas que dá um norte às vezes para a gente ver os padrões das pessoas, porque às vezes a pessoa tem aquele padrão, e a gente olha no mapa e vê que tá ali, sabe, algum ponto que a gente tem que melhorar, enfim, astrologicamente. Por quê? Porque que nem o yoga, a astrologia védica é uma irmã do Ayurveda, né? São primos, eles saíram da mesma origem. Então, os Vaidyas, eles se valem, né? Se valiam da astrologia muito, assim.
E o yoga é a prática que mais também a gente vê nas escrituras o que se praticava, né? Essas pessoas que escreveram os tratados de Ayurveda, eles eram brahmanes, né? Que são sacerdotes, médicos, sacerdotes indianos de milênios, né? Então eles praticavam o yoga. O yoga faz parte da Ayurveda? Ou... Não, é uma ciência irmã. Isso, ela vem da mesma origem, né? E daí a aromaterapia, eu entrei já nessa parte da astrologia, eu junto, né, com cursos e professores e tal, junto a astrologia com a aromaterapia. E o Reiki, então, é uma ciência japonesa, né, que também é energética e tal. E o Theta Healing é americano. Então, são técnicas diferentes, mas por... coisas da vida, né? Que a gente conhece pessoas, vai trabalhar junto e as pessoas que determinam qual prática elas querem, ou vocês, né? Porque eu tem gosto tanta de opção. mesclar. Eu gosto de mesclar. Meu carro-chefe é o Ayurveda. Tá. Mas dependendo das pessoas, porque o Theta Healing trabalha com crenças limitantes, subconsciente e tal. Então, às vezes, uma barreiras que as pessoas têm. Isso. Autossabotagem. Autossabotagem, vergonha, coisas assim, medo de público. Então, a gente trabalha para que a pessoa consiga, né, trabalhar, superar, ver aonde que está aquilo na mente. Mas é uma técnica mais recente, né? Mas está totalmente interligada com a Ayurveda, porque o Ayurveda também, né, trabalha essa parte. É que a Ayurveda, pelo que vi vocês falando, é de um autoconhecimento, né? Uma forma de se conectar consigo mesmo. Todas elas são ferramentas de autoconhecimento. Astrologia, yoga e a Ayurveda, Theta Healing, porque o quê? A pessoa vai se olhar e vai entender por que está acontecendo aqueles problemas, as doenças. O que pode fazer para mudar, consegue, assim... Claro. Daí ter uma atitude. Isso, porque a gente direciona daí, né? A gente que está mais estudando e tal, a gente consegue às vezes perceber qual é o ponto que a pessoa precisa melhorar um pouquinho para ter uma melhora significativa, né? Às vezes é pouquinha coisa que tem que mudar. Marilene, né, além dos hábitos que tem que ter no dia a dia, tu notou que passou ali, né, melhorou tuas dores também, tu notou que passou a ver o mundo de outra forma, que mudou tua visão de mundo utilizada a Ayurveda? Sim, com certeza a gente fica mais consciente, se fortalece nas questões de tomadas de decisões, de medos, como a Ana estava falando, sempre se tem a melhorar, mas a gente vai tendo uma consciência mais ampla, sim, com certeza. É um trabalho contínuo, eu acho, a gente sempre tá, até porque a vida também vai trazendo coisas novas pra gente. Demandas novas. Né? Dizem que quando a gente sabe responder todas as perguntas, vem a vida e muda todas as perguntas, a gente tem que aprender a responder tudo de novo, né? Então, eu acho que é nesse sentido, é um trabalho contínuo, não basta fazer uma vez, tem que... Por isso que acho que ele é hábitos mesmo. É um equilíbrio dinâmico, né? É que nem a gente estava falando de doshas, né? Doshas é um termo bem ayurvédico que quer dizer aquilo que gera desequilíbrio. Então, a gente é formado de questões fisiológicas que estão sempre se equilibrando, desequilibrando. A gente está sujeito à idade, a estação do ano, as fases da lua. A lua, o que a gente come. Que dizem que as mulheres são muito conectadas às fases da lua também, né? Às vezes a gente pode estar muito equilibrado, mas se a gente pega ali um frio muito forte, um vento, tá mal agasalhado, já desequilibra. Então a gente tem que daí usar coisas para equilibrar novamente. Então é como se a gente estivesse no slackline, aquela linha, né? A gente está sempre se equilibrando e vendo como é que... surfando também, né? O equilíbrio não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico que a gente tem que ter muita autoobservação e olhar a natureza em volta também. É completamente interligada. Se a gente é a natureza, né? A gente faz parte da natureza, né? Falam cada vez mais disso, até porque a gente vive conectado, né? Em aparelhos, e então acho que é uma forma de se desligar, estando com a natureza e com a gente mesma. Hoje em dia a gente está muito sofrendo de questões de dormir mal, muita ansiedade, as crianças estão ansiosas já, né? E a gente sabe que está muito ligado ao uso das telas, enfim. Só que a gente tem que saber equilibrar, porque também não tem como a gente ficar sem as telas. Sim, a gente não pode sair do mundo, né? A tecnologia, ela tá aí pra gente, mas a gente tem que ter horários, tem que saber que tem limites e que o nosso corpo, ele é bem mais ancestral do que toda essa tecnologia, né? Então, vai demorar a gente a se adaptar
a toda essa A Ayurveda me parece uma disciplina. Tem uma Isso. disciplina. Me parece isso, assim, de conversando. Tá, mas a gente encerrou o tempo desse primeiro bloco. Mas a gente vai conversar mais no próximo bloco daí da alimentação, das massagens, dos tipos de doshas, né? Então a gente vai falar no próximo bloco. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já. Tá na lei! A Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno foi instituída pela Lei nº 8.918, de fevereiro de 2023, e ocorre anualmente na primeira semana de agosto, coincidindo com a Semana Mundial. O mês é simbolizado por um laço dourado. A ideia é incentivar a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e continuada por 2 anos ou mais. Promover o apoio à mãe lactante, levar informações sobre os benefícios do aleitamento e sensibilizar a sociedade para apoiar as mulheres que amamentam. Diversas atividades são realizadas na semana, incluindo seminários, rodas de conversa, apresentações e o famoso mamaço, um ato de amamentação coletiva. É comprovado que crianças amamentadas adoecem menos e são mais bem nutridas do que aquelas que consomem outros tipos de alimentos. Amamentar pode reduzir até 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Além disso, a cada ano que uma mulher amamenta, o risco de desenvolver câncer de mama diminui em 6%. Mesmo com tantos benefícios, ainda há muitos mitos e tabus. Amamentar é um ato de amor. As mães têm o direito de amamentar sem constrangimento ou olhares desaprovadores, independentemente da idade da criança, do horário ou do local. Quem sabe o momento de desmamar é a mãe. A meta brasileira é chegar em 2030 com 70% de amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Hoje o país registra menos de 46%. Para entender melhor como vencer a cultura do desmame, participe da Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno de Caxias do Sul. Você quer ser um doador de sangue? Fique atento a estas orientações. Para doar, é preciso ter mais de 18 anos e menos que 70 e pesar no mínimo 51 quilos. É necessário que a pessoa esteja em boas condições de saúde. Não pode estar gripado, por exemplo, e nem possuir nenhuma doença grave. Quem fez tatuagem precisa esperar pelo período de 1 ano. Pessoas que fazem utilização de medicação contínua ou fizeram algum tipo de vacina recentemente precisam passar por análise do médico responsável no local de doação. Mulheres que amamentam podem doar após 1 ano do parto. TV Câmara Caxias, juntos pela doação. De volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre o Ayurveda. Estou aqui com a Ana e a Marilene e a gente comentava no intervalo do programa sobre o significado da palavra Ayurveda, né? Ana, conta para nós, né? São duas palavras. É uma união de 2 palavras em Isso. sânscrito. Ayush significa vida e Veda, conhecimento. Então, é conhecimento da vida, ciência da vida. Certo. Pra gente entender, então, o que é. E também no intervalo a gente comentava sobre os doshas, né? Então, vamos trazer aqui para o pessoal que a gente comentou até porque é uma definição do corpo físico, é isso? É um perfil. Os doshas é uma forma que o Ayurveda tem de entender como o corpo funciona. Uhum. Então, são princípios fisiológicos e também sutis. Mas, por exemplo, o Vata é toda a inteligência do nosso corpo. A inspiração e a expiração é responsabilidade do Vata, os batimentos cardíacos, a circulação do sangue. O Pitta é responsável pelo metabolismo, digestão, de sentimentos e física também, e responsável pelo que a gente enxerga, a digestão visual também. E o Kapha, que pode ser falado Kapha também, mas eu chamo Kapha, é responsável pela estrutura óssea e muscular e as gorduras do corpo. Então, eles todos estão sempre no nosso corpo, né? Senão a gente
não sobrevive sem um dos doshas, só que eles se colocam de forma diferente, dependendo da natureza da pessoa. A pessoa tem um pouco mais de kapha, um pouco mais de pitta, um pouco mais de vata, e pode também ter uma predominância dupla, né? Vata pitta, pitta kapha. E aí, a partir disso, a gente busca, né, no tratamento, sempre trazer a pessoa para a sua natureza. Faz um direcionamento? Faz um direcionamento através, né, também, além de ver a idade da pessoa, onde ela trabalha, a estação do ano, que também é bem importante. A gente vê a prakriti, que a gente chama, que é a natureza da pessoa, que também a gente chama de doshas, né, que são esses princípios fisiológicos e sutis que a gente tem. E a gente comentou também no intervalo que a gente, para não limitar assim a pessoa com aquele perfil, né? Isso. Porque ela também pode expandir para um alimento que talvez no pitta não tenha, pode ter para aquela pessoa mesmo, ela sendo aquele perfil. A gente tem que ter cuidado assim com esses testes do dosha, coisas assim muito simplificadas, né? Porque às vezes a gente se apega num detalhe, num estereótipo, assim, e acaba agravando aquele dosha. Sim. Então é sempre importante, né, estudar, procurar um terapeuta e sempre naquela coisa do equilíbrio mesmo, né? Experimentando vários sabores, a gente trabalha sempre com essa ideia de ter os 6 sabores nas alimentações, que cada sabor vai ajudar num dosha a equilibrar e desequilibrar. Quais são os 6 sabores? Os sabores são adstringente, salgado, doce, azedo e amargo. Então, esses sabores, eles estão presentes nos alimentos e eles, dependendo do sabor, vai agravar um dosha ou equilibrar o dosha. Então, a gente sempre também cuida de ver, por exemplo, o arroz, ele tem um sabor doce. Por exemplo, o feijão é adstringente, a picância da pimenta. Então, a gente vai colocando, né, um limãozinho azedo e tenta buscar esse equilíbrio, que daí a gente vai equilibrando todos os doshas. Marilene, na Ayurveda tem bastante utilização de chás, né, também. Sim. Falam da água também, a água tem que ser morna, isso, né, por causa do de manhã. Só de manhã? Não, durante o dia também. Até se tu tá com uma questão de uma dor de estômago, um desconforto estomacal, tomar uma água morna durante o dia vai te ajudar. Qual que é a explicação? Porque ela vai ir digerindo, ela vai ajudar a eliminar os gases. A temperatura também. do nosso corpo, por isso? O Agni, né? A gente trabalha muito o Agni, que seria um fogo digestivo. E quando a gente coloca coisas geladas, esse Agni, que seria a potência digestiva, ela diminui. Então, sempre a aguinha na temperatura... Água gelada no Ayurveda não existe. Não existe. Tomou aqui, então, água com gás, nem falar. Então, não existe. Então, com gás não tem problema, só não pode ser gelada. Que a água, a temperatura, né, dos alimentos, tem o alimento cru no Ayurveda também a gente tem que ter muito cuidado. Se a pessoa tem uma digestão boa, pode comer, mas se não, o ideal é sempre cozinhar os legumes, ter tudo cozido. Por quê? Porque o Agni, ele vai ter que cozinhar essa comida. Se ela já vem preparada, cozida, ela já vem meio caminho andado. Outra coisa que eu vi na Ayurveda também, né, acho que as duas podem responder, é que a gente tem que criar, que a refeição é sagrada, né? A gente tem que criar essa conexão e não comer sem estar com fome, porque às vezes acontece isso muito com as pessoas, né? Tá, sei lá, ansiosa, tá? E aí come pra, né, nem é aquilo, mas, né, de comer, assim, pra, talvez, né, saciar alguma angústia, enfim, né? Essa é uma orientação que vem, inclusive, dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente quando estamos doentes, uma criança está doente. Ela não está comendo, tem que comer, tem que comer. Não tem que comer se não estiver com fome. Porque se tu come sem estar com fome, entra o que a Ana estava falando, a questão do Agni, não vai digerir. Então, ao invés de ser benéfico aquela alimentação, até uma sopinha que seja... vai ser maléfico. Então, só comer quando tu estiver com fome, para que o corpo realmente consiga digerir isso. Porque o corpo vai gastar uma energia para
fazer a digestão de um alimento que ele não estava querendo. Exatamente. E ele não digere. E aí, daí entra num outro princípio que é o AMA, né? AMA a gente chama as toxinas. Então, tudo que é não digerido para o corpo vira toxina. Então, comida mal digerida é encrenca. Vira toxina que depois vai gerando as doenças. O AMA é o grande gerador de doenças também, né? Essas toxinas que a gente vai acumulando no corpo. Nós, como alimentação, é bem importante na Ayurveda, então. Inclusive, só fazendo um adendo, esse AMA, na questão de raspar a língua que nós estávamos falando antes, quando a gente raspa a língua de manhã, todos podem observar a nossa língua está branca quando a gente acorda, que são as saburras, são as toxinas, são as amas que estão acumuladas na língua, que são acumuladas durante a noite. Ao fazer essa questão da raspagem da língua, a gente vai estar eliminando essas toxinas e não vai estar engolindo de novo durante o dia. Então é muito importante a questão de raspar a língua. Não tem um raspador, pode ser até com uma colher de inox ou adquirir um raspador mesmo, mas é muito importante a questão de raspar. E depois já escova os dentes. Depois escova os dentes. Interessante. Até tem vários nutricionistas que utilizam da Ayurveda nas suas dietas, né? Porque eu já vi elas indicarem essa raspagem de língua. Além da alimentação, tem essa prática de jejum dentro da Ayurveda? A gente fala de jejum, mas não esse jejum intermitente. Porque lá nos clássicos do Ayurveda, eles falam que a gente deveria, uma pessoa saudável, comer 2 vezes ao dia só. E uma pessoa doente, 1 vez ao dia. Então, aí já tem um jejum, né? De pelo menos algumas horas. Sim. Hoje em dia, a gente poderia adaptar para umas 3 refeições ao dia, com um intervalo de 5 a 6 horas entre uma e outra, mas sempre respeitando para ver se a digestão da última refeição já foi feita, né? Comer sentindo aquela fome mesmo. Então, se você colocar um café da manhã, ou um almoço e a janta, e depois só o café da manhã do outro dia, porque a gente não deve comer depois que o sol se põe também, deveria ser a última refeição ali por 6, 7 horas, né? E aí a gente já vai ter um jejum de pelo menos umas 12 horas, né? E alguns casos específicos clínicos, daí a gente vai ver cada pessoa, né? Vai precisar, de repente, fazer um jejum. Mas não tem essa ideia, né? Desse jejum de 18 horas. Mas que também faz parte Porque o que acontece? A gente vive numa sociedade de muito excesso, né? Então, as doenças são de excesso. Excesso de informação, excesso de comida, excesso de estresse. Então, claro que tirar um pouquinho de comida sempre vai ajudar também o corpo, né? A conseguir trabalhar de novo, né? Marilene, quais alimentos que na Ayurveda são indispensáveis? Que tu pode citar algum, assim, ou algum chá, alguma coisa assim que, nossa, não pode faltar. Os alimentos vindos da terra. Arroz, feijão, aí na parte dos feijões tem os feijões, quanto mais miudinho ele, mais ele digere facilmente. Então tem o feijão moyashi, o feijão azuki, o grão de bico, as ervilhas. Carne não é uma dieta sem carne. Carne, não, até pode ingerir carne, mas ela é de difícil digestão, né? Então tem que respeitar o corpo, tipo, de noite, assim, talvez não seria bom? Não, de noite o mais aconselhável seria sempre uma sopinha de legumes, né? E no horário mais cedo possível. A gente tem menos acne à noite. O tomate a gente come diariamente, mas o tomate, a casquinha do tomate, ela é super indigesta, né? Mas o que vem da terra, e se preferencialmente se fosse orgânico, né? E conta pra nós a massagem ayurvédica, porque lá na Índia, pelo que eu li, assim, quase toda a população pratica, faz a massagem, né? Quais os benefícios dessa massagem? Qual que é a diferença dela, assim, de uma massagem? Nós temos a massagem Abhyanga, que ela é feita com oleação específica para cada biotipo, onde ela vai ajudar na questão de eliminar as toxinas. Ela toca 104 ou 107 pontos marmas. O que é pontos marmas? São os pontos vitais. Tá.
E ela auxilia também na questão da desintoxicação do corpo. Desintoxica e ao mesmo tempo nutre por ser feita com óleos, né? Geralmente é o óleo de gergelim. Tem a massagem garchana, que ela é feita também com óleo, com sal grosso, ervas medicinais, cânfora. É uma massagem mais intensa, também auxilia na questão da desintoxicação, na redução de medidas, se for feita com mais periodicidade, né? Tem que ser feito uma vez por semana, mais ou menos? O ideal seria. O ideal. Sim. Tem a Shirodara, que é aquela prática do óleo no terceiro olho, que ajuda a acalmar a mente. Tem a Udvartana, que é uma massagem mais específica para redução de medidas também. Tem várias outras terapias. Tem a Pinda Sueda, que ela é feita com trouxinhas de arroz, onde o arroz é cozido com ervas e é cozido um leite também com ervas. É uma massagem extremamente medicinal. Aí tu pega aquela trouxinha de arroz, tu molha no leite e tu vai massagear a pessoa com aquela trouxinha de arroz. Aí são para problemas mais degenerativos, de articulares, né? E daí, outras também. Sim, daí tu olha conforme o perfil da pessoa, conforme ela quer também, né? A necessidade. Também, sim. E vocês notam, assim, melhoras nas pessoas que utilizam das práticas ayurvédicas? Eu sou suspeita, né? Mas eu mudei minha vida, assim, completamente. Claro que às vezes a gente fica gripado, tem, né, questões de ter que comprar um remédio alopático, enfim. Mas o estilo de vida muda muito e a gente acaba não ficando mais doente, né? Então, a pele fica bonita, o cabelo cresce, as unhas, a gente sente mesmo, né? Aquela compleição, assim, o brilho no olho, imunidade mesmo. Eu queria só também falar dos temperos. Os temperos são bem importantes, né? A cúrcuma, a pimenta do reino, o gengibre em pó, são coisas que a gente pode colocar na nossa vida, assim, diariamente, em doses pequenas, claro, né? Mas que fazem muita diferença. A canela, o cardamomo, o cravo, né? Porque são considerados medicamentos mesmo pra gente do Ayurveda. Medicamentos naturais. Naturais. Sai um pouco da alimentação, né? Que, claro que a gente sabe que o brócolis faz bem, enfim, mas a gente come daí em mais quantidade. O tempero, ele é colocado em pequenas quantidades e vai ter uma potência muito grande. Em pó, assim, pode ser que o gengibre... Pode ser natural, pode ser em pó. As especiarias são a farmácia na cozinha, né? Isso. E aí, claro, quando a gente começa a estudar, a gente conhece milhões de ervas, né? São as mais indianas. Sim. Mas a que a gente tem acesso bastante aqui é a cúrcuma, que é maravilhosa. Que tem sido, a ciência moderna está falando muito bem, né? Que ela, junto com a pimenta... Que é aquele bem laranjinha, deixa tudo bem laranjinha também. Ela é maravilhosa para inflamação, para imunidade. O própolis eu acho que é bom para imunidade também, mel. O feno grego também é bem indicado, até para questão de circulação. Para aquecer o corpo. Esse também é um tempero? Sim, ele é uma especiaria. Ele pode ser usado tanto na alimentação quanto para chá. Legal, olha só. E, então, um dos principais benefícios da Ayurveda é a imunidade, aumenta a imunidade, o autoconhecimento, né? É a saúde como um todo, né? É a saúde como um todo. É uma medicina, né? Então, tem bem essa visão, assim, de tratar... a gente trata a doença, claro, mas a gente trata o indivíduo. Sim, ela também pode ser que precise da medicina convencional, ela é uma medicina alternativa. A gente sempre, né, mantém o tratamento que a pessoa já faz, então a gente coloca essas coisas mais naturais. Sim. E a Ayurveda ela é muito conhecida também pelo rejuvenescimento, né? Isso é interessante. Ela é conhecida assim pela ciência da longa vida, porque traz essa coisa da longevidade, do autocuidado, e o próprio óleo de gergelim, ele é rejuvenescedor. Então ele ajuda no cansaço e ele diminui o vata dosha, que a gente falou um pouco antes do vata. O vata às vezes também é um dosha que acaba trazendo doenças, né? Então, a gente passa óleo no corpo, a gente diminui. E das rotinas lá do Dinacharya, eles
falam para a gente também fazer oleação diariamente, né? Então pode ser uma oleação pequena, assim, botar um pouquinho de óleo de gergelim no topo da cabeça, um pouquinho nas narinas e nos ouvidos também. Isso traz nutrição e cuida desses órgãos do sentido. Tem gente que faz também oleação bochecho, eles chamam de oil pulling hoje em dia, com óleos também para saúde bucal, da gengiva, enfim. Então é uma coisa assim muito legal, assim, colocar o óleo de gergelim na vida, assim. Óleo de coco o pessoal usa também, óleo de coco é mais conhecido. mas eu acho o óleo de coco um pouco pesado. Sim. Então eu indico mais o óleo de gergelim mesmo. Qualquer pessoa pode utilizar da Ayurveda, assim, ou tem alguma contraindicação? Passando, né, por uma consulta, enfim, mas qualquer pessoa. A crianças, idosos. A mulher grávida pode fazer o tratamento já para auxiliar o bebê, o feto. Para o envelhecimento já vi que é ótimo. Então não tem nenhuma contraindicação assim nesse sentido. E antes de a gente encerrar, que tem um tempinho aí, ainda eu queria só que vocês explicassem um pouquinho do prana, que é a força vital do corpo, né? O que significa isso? O prana é a energia vital, ela vem principalmente da natureza, mas é indispensável para a nossa vida, né? Então, em momentos que estamos com muito estresse, muito sobrecarregados, pensamentos negativos, tirar um tempinho para ir numa janela ou ir lá fora, colocar o pé na grama, respirar, fazer uma meditação e sentir realmente essa energia vital que vem, que é em abundância, que vem de um ser supremo, né? Então, energia vital. Sim, porque não quer dizer que a gente não vai ter problemas, né? A Ayurveda ajuda a lidar melhor com isso. No yoga a gente tem os pranayamas, né? Que são os moduladores de prana. Então, são exercícios respiratórios, onde a gente para e coloca uma contagem, uma forma de respirar. E isso também vai fazer com que a gente aumente essa energia vital através do prana que vai entrar pelo oxigênio, pelo ar. Legal. Bom, a gente está encerrando o tempo do nosso programa aí, então eu só queria agradecer vocês pela participação, pela contribuição com tanto conhecimento. Então, obrigada, Marilene, obrigada, Ana, por estarem com a gente. Vocês que também estiveram nos acompanhando, muito obrigada e até um próximo Entre Elas.